Olá pessoal, estamos de volta aqui hoje para falar novamente sobre transição planetária. Algumas pessoas nos questionaram a respeito de alguns itens da última apresentação que a gente fez e fala um pouquinho mais sobre transição planetária para a gente poder aprofundar um pouco mais, né? E tirar um pouco de medos que ficaram por aí, né? Algumas dúvidas a respeito dessa questão do medo que acaba criando, porque é o desconhecido, né? Então é natural que tenhamos medo do desconhecido. Bom, a primeira coisa que a gente gostaria de falar é que nós falamos sobre a transição planetária de expiação e prova para a regeneração. E que muitos, né, deverão continuar no planeta, já no estágio de regeneração, e muitos mais serão deslocados para outro planeta, numa condição ainda de expiação e prova, e reiniciar ali ou continuar ali o seu aprimoramento, né? Então nós falamos sobre isso. Agora existem várias informações a respeito, né? Muitos livros aí que a gente pode consultar, inclusive pela internet, onde falam que nós não estamos indo só para um único planeta, né? A divisão desses 8 bilhões de encarnados praticamente, mais um outro tanto aí, quase do mesmo número que estão ainda neste momento restando de serem transferidos, esses vão ser divididos em vários planetas, né? Alguns falam em 7 planetas, outros falam em 9, outros falam em 12. Bom, não importa quantos planetas são, mas nós vamos ter seguramente níveis de desenvolvimento nesses planetas diferentes. São níveis, alguns muito próximos do que nós somos lá na época das cavernas, outros que vão estar mais aí próximos aí da época de Jesus, um pouco antes, né? Muita escravidão, atrocidades aí inúmeras, né? Outros vão estar mais próximos da Idade Média, que já não é tão ruim quanto lá para trás, perto das cavernas, né? Mas seguramente ainda de bastante expiação, de bastante prova. Então nós vamos ter vários mundos e vários níveis evolutivos, né? Então essa preocupação de que nós vamos lá, vai todo mundo para a época das cavernas, não é bem assim não. Vai ter uma divisão, seguramente alguns que estão bem atrasados, que estão ainda são extremamente rudes, né? Esses provavelmente vão chegar lá, vão perder seu celular e seu computador, né? E vão para esses mundos bem mais difíceis ali, vão trabalhar com pedra. E é mais ou menos isso que vai causar uma grande sensação de perda, né? Quando a gente estamos falando em sensação de perda, a gente tem que lembrar o livro lá, Exilados de Capela, né, que conta a história de um povo que veio da estrela Capela, de um dos orbes, de um dos planetas da estrela de Capela, que está lá na constelação do Cocheiro, né? Aproximadamente 40 anos-luz de distância aqui da Terra, daqui do nosso planeta, né? Então esses exilados, eles vieram de Capela também com vários níveis de evolução diferentes. Eles não vieram todos exatamente do mesmo jeito. Vamos todos para as cavernas. Não é bem assim, não foi assim que aconteceu. Nós temos aí, por exemplo, dentro da nossa própria história, nós podemos dizer que foram 4 grandes grupos que vieram de Capela para cá. Nós não temos a informação se outros grupos de Capela, desse planeta de Capela, que estavam em expiação e prova, passando para a regeneração, se eles foram divididos em outros planetas. Provavelmente sim, né? Porque o nível de desenvolvimento aqui naquela época era muito diferente do que eles viviam lá, né? Então, esses 4 grandes grupos hoje são ditos aí como os egípcios, que eram os mais evoluídos de Capela, mas ainda não em condições de continuar em regeneração. Então eles tinham uma tecnologia desenvolvida ali, primitiva aos nossos olhos de hoje, mas seguramente muito evoluídos, né? Nós tivemos os povos indianos,
os indianos que tinham lá uma espiritualidade muito grande, né, muito desenvolvida. Inclusive, muitas coisas que o Espiritismo nos traz hoje, através de Kardec, já é dito por eles há mais de 3, 4 mil anos, né, 5 mil anos. Então, são coisas que vêm de lá de trás, já são ensinamentos muito antigos e desses povos capelinos aí. Tivemos também o povo de Israel, né? O povo de Israel que vem também num grau mais baixo do que os indianos, né? Então nós começamos lá com os egípcios mais evoluídos, os indianos, depois os povos de Israel e depois os arianos. Os arianos são os guerreiros, aqueles que eles matar ou morrer, né? Não tem conversa. Então são 4 níveis de desenvolvimento, povos que vieram de Capela. Uma coisa interessante que a gente pode ver é que os 4 grupos, né, esses 4 grandes grupos, eles têm, assim, na tradição deles, eles têm o paraíso perdido, né? Aquele coisa de sentir a falta de algo que estava no nosso passado e nós perdemos. Então essa sensação do paraíso perdido, nas 4 tradições, nos 4 povos, existe na sua tradição essa questão do paraíso perdido, né? Então isso daí é acaso? Não, não é acaso. São povos que praticamente não se relacionavam e tinham na sua tradição esse tipo de percepção. Perdemos alguma coisa lá atrás que era muito melhor do que nós estamos vivendo hoje. E é um pouco o que vai acontecer conosco, né? Nós também vamos passar por esse momento de sentir falta, né? Acho que até hoje nós temos um pouco essa sensação de que nós passamos por alguma coisa melhor e nós sentimos falta de alguma coisa que estava lá atrás, né? É o paraíso perdido, né? Também tivemos o nosso paraíso perdido. Então nós estamos nesse processo de evolução. E interessante que ele se dá de uma forma bastante justa, né? Ele não tem ali saltos, não tem grandes movimentos de dificuldade, né? Existem, lógico, ali os nossos pequenos obstáculos e nós temos que superar esses obstáculos e nós temos sempre que ter em mente que esses obstáculos eles são processo de evolução. A virose que veio agora é um processo de evolução. A gripe espanhola, um processo de evolução. A peste bubônica lá, né? Peste negra, também um processo de evolução, de expurgo mesmo, né? Então esse expurgo acontece de tempos em tempos e nós vamos aí, e o processo de evolução do grupo todo, né, de toda a humanidade, ele vai se dando em pequenas fases, ele vai se burilando e nós vamos dando saltos, pequenos saltos, até que nós chegamos num momento de transição, onde o planeta passa para um outro estágio evolutivo, o planeta, né, Gaia, como falam alguns, né, Gaia passa por um processo de evolução e passa por um estágio diferente, e aqueles que vão conseguir conviver, viver e evoluir nesse novo estágio permanecem. Aqueles que não, para outros planetas na condição ideal para a sua evolução. Então é assim que se dá essa coisa. A gente tem, estão chegando várias informações, né? A gente está vendo aí muita gente falando de ET, né? O que são ETs? ETs são espíritos que vieram de outros planetas, né? Que estão aqui cuidando da gente, que estão dentro desse processo, como espíritos elevados, espíritos iluminados, que também são ETs, não são originários deste planeta, eles são de fora, né? Nós mesmos, provavelmente, sejamos de outros planetas, né? Então, somos ETs? Somos extraterrestres, normais, dentro de um processo de evolução. Quando passarmos para a regeneração, continuaremos aqui, os que saírem serão ETs no lugar que estão chegando, não é verdade? Então, esse é o processo natural do universo. Isso aconteceu trilhões e trilhões de vezes já, nas vários orbes, nos vários planetas, né? E comandados por uma inteligência superior, que aqui nós chamamos de Cristo, o
Cristo planetário, o Logos planetário, que comanda tudo isso. E existe muita inteligência, existe muito cuidado, existe total domínio do que está acontecendo. Não é uma coisa que acontece assim, a humanidade vai explodir o planeta. Não vai explodir o planeta. Se fosse explodir o planeta, alguma coisa aconteceria que impediria, né, essa ação de autodestruição. Como o próprio Chico trouxe ali no ano de 71, no Pinga Fogo, ele fala: se não houver nenhum grande evento de destruição nos próximos 50 anos, as coisas vão caminhar no seu passo natural. Agora, se houver, a coisa vai ser complicada, porque vai ter que ter uma intervenção, né? Então isso daí é um processo que flui bilhões, trilhões de vezes no universo, muito natural, e o que a gente tem que ter em mente é que nós temos que nos adequar para o próximo estágio. Nós temos que passar para esse próximo estágio de forma a buscar então o nosso processo de evolução. Tá bem? Eu espero que tenha esclarecido aquilo que a gente disse da primeira vez. Vamos ver se tiverem dúvidas. Vamos então nos adequar a esse novo processo de regeneração. Eu acho que essa é a melhor saída que nós temos para não sofrer a grande dificuldade que vem pela frente. Tá bem? Agradeço, que a gente possa ter uma boa reflexão sobre o assunto. Que assim seja.